Pessoal, hoje nós vamos ver, dentro da série psicológica Joana de Anjos, um capítulo do livro Amor, Imbatível Amor, que fala acerca de fugas e realidade, hedonismo, eu, a ilusão, dualidade do bem e do mal, a busca da realização. Graças ao processo de individualização do ser, superando as etapas primárias na fase animal, o predomínio do ego desempenhara papel de primordial importância, trabalhando para vencer o meio hostil e os demais espécimes, usando inteligência e raciocínio como força que o tornava superior, deixando remanescente falsa condição de dominador do meio ambiente de tudo quanto o cercasse. Como consequência, passa a acreditar que também poderia dominar o corpo, estabelecendo sua meta sem lembrar-se da transitoriedade e da fragilidade da maquinaria orgânica. Impossibilitado de governá-lo quanto gostaria, já que o organismo tem sua própria lei, que independe da consciência, como circulação, digestão, respiração, assimilação e outros, esses fenômenos ferem-lhe o egotismo, o levando não raro a estado depressivo, perturbador. A mente encarregada de proceder ao comando, então experimenta um choque com o equipamento que direciona em razão de ser metafísica, quanto esses são de estrutura física, ponderáveis, portanto. Ante a impossibilidade de exercer predomínio total sobre o organismo, o ego estabelece um mecanismo patológico sobre o aspecto que vai acontecer via inconsciente. Então, percebendo essa impossibilidade de exercer predomínio total sobre o organismo físico, o ego estabelece esse mecanismo patológico inconsciente e depressivo, desejando extinguir aquilo que o impede de governar soberano. Trata-se de uma forma de autopunição, porquanto dessa maneira se realiza interiormente. Porém, como a mente não depende do corpo, quando ele sobrevive à patologia autodestrutiva, o ego esmaece e abre-se perspectiva de ampliação do sentimento, como altruísmo, interesse pelos demais, fraternidade. Então, ela vai explicar que pelo fato da mente não depender do corpo, esse sobrevivendo à patologia autodestrutiva, o ego esmaece e abre-se perspectiva de ampliação do sentimento, como fraternidade, interesse pelos demais, altruísmo. Nesse sentido que o egoísmo é invejoso porque aspira tudo para si. Lamenta o prejuízo de não conseguir quanto gostaria de deter, por isso inveja o corpo que não se lhe submete, preferindo matá-lo na insânia que se debate. Lutar pela sobrevivência é tarefa específica da mente, entre outras, com o objetivo essencial de tudo empenhar, por consegui-lo. Por isso, logra superar a injunção egotista e ampliar sentido e significado da vida. Nesse sentido que o ser humano está fadado à glória solar, acima de vicissitude, a qual se encontra submetido momentaneamente, como resultado do seu processo evolutivo, que o domina em couraças, que se libertará, a pouco, utilizando-se do recurso bioenergético e outros, que as modernas ciências da alma lhe colocam ao alcance, ajudando no crescimento interior, na conquista do self. No hedonismo, ela vai trazer acerca do conceito que tem se desdobrado em variantes via séculos. Criado originariamente para facultar o processo filosófico da busca do prazer, hoje apresenta-se, do ponto de vista psiquiátrico, como uma expressão psicopatológica, por significar apenas gozo físico, abrasador, incessante. Finalidade única da existência humana é essencialmente egotista. Então, ela vai explicar dessa objetivação egóica,
Tal conceito surgira com o discípulo de Sócrates, Aristipo de Cirene, por volta do século V a.C., e fora consolidado por seus seguidores. A finalidade única reservada ao ser humano, sob a óptica hedonista, era o prazer individual. Na atualidade, consideram-se duas vertentes no hedonismo. A primeira é denominada psicológico-antiga, que tem como meta o prazer como último fim, constituindo uma realidade psicológica positiva, gratificante. E a ética ou moderna, que elucida não procurar a criatura atual sempre somente o prazer pessoal, mas que se deva dedicar a encontrar e conseguir aquele que é prazer maior, para si mesma, para o populacho. Então, ela vai explicar que atualmente você tem duas vertentes hedônicas. A primeira, denominada antiga ou psicológica, tem meta o prazer como último fim, constituindo uma realidade psicológica gratificante e positiva. E a segunda, moderna ou ética, que elucida não procurar a criatura atual sempre somente prazer pessoal, mas que se deva dedicar a encontrar, conseguir aquele que é o prazer maior para si própria, para a coletividade. A tendência do ser humano, todavia, é a busca do que agrada de imediato. Em razão do atavismo remanescente da aposta, a dominação sobre a espécie mais fraca, que se lhe submete servilmente, proporcionando o gozo da falsa superioridade. Nesse comportamento, a libido predomina, estabelecendo meta próxima, que se converte na autorrealização pelo atendimento ao desejo, onde o indivíduo ele descarrega o seu orgulho em outrem e experimenta com isso um prazer dopaminérgico. O desejo é fator de tormento, porquanto se manifesta com predominância de interesse, substituindo todos os demais valores, como primacial, após o que atendido à perspectiva novo anseio. O desejo de natureza lasciva nesse capítulo, fortemente vinculado ao sexo, atormenta, dando surgimento à patologia de variada ordem, que necessita de assistência terapêutica especializada. Porque aí você vai ter um know-how de diferente porte. Noutra vez, frustração interior propõe alteração de conduta, dando origem a desejo de poder, glória, conquista de valor moedado, na vã ilusão de que essas aquisições realizem o seu possuidor. Então, nesse sentido, que a realidade surgirá mais decepcionante, que produz às vezes estado depressivo ou de violência, que rompe sutilmente ou voluptuoso. Então, poderá acontecer o surgimento da violência do estado depressivo, em algumas ocasiões, e rompendo voluptuoso ou sutil. Então, a gente tem tanto o aspecto escandaloso dessas irrupções, quanto sutilmente. São algumas dessas ocorrências psicológicas que dão surgimento a ditador, dominador arbitrário de pessoas e populaços criminoso hediondo, perseguidor implacável, expressivo número de infelicitadores dos outros, porque infelizes eles próprios. No íntimo, subconscientemente, está a busca hedonista, impositiva e egóica, sem nenhuma abertura para o conjunto social, para a comunidade ou para si próprios, através de expressão de afeto, de doação, de bondade e carinho, que são valor de conteúdo terapêutico alto. Então, ela vai explicar que no íntimo, subconscientemente, a busca hedonista se impere egóica, impositiva, sem nenhuma abertura para o conjunto social, para o populacho, para si próprio, de expressão de doação, afeto, carinho, bondade, valores esses altos e conteúdos terapêuticos. O hedonista vê-se apenas a si mesmo, aturdindo-se na insatisfação que acompanha o prazer, porquanto jamais se torna pleno. A ânsia de prazer é tão incontrolável quanto interna, conseguindo um surge de outro numa sucessão desenfreada.
Quando a consciência do dever estabelece paradigmas de autoconquista, então esses paradigmáticos de autoconquista estabelecido pela consciência do dever, prazer se transferirá de significado adquirindo outro sentido, que é de legitimidade, para a harmonia do ser psicológico. Exteriorizando-se em serviço, elevação interior, perene realização. Arrebenta a amarra do ego e abre asa para o ser profundo poder expandir-se, voando em direção do infinito. Nesse sentido, que o prazer de ajudar transforma o indivíduo em um ser progressista, idealista, se realiza mediante construção da felicidade em outrem, sem qualquer forma de fuga da sua própria realidade. Nessa fase experimental da saída do ego e de sua superação, novos prazeres passam a ocupar o estado emocional. Então, essa fase experimental de sair do ego e o superar faz surgimento de novo prazer que passa a ocupar o estado emocional. Visão da paisagem irisada do sol, rica de beleza, encantamento que o orbe oferece, alegria de estar vivo, sentido de utilidade que experimenta, empatia que decorre do valor que vai sendo descoberto, contribuindo para o autoencontro, para o significado existencial. Nesse sentido que essa empatia que vaza do valor que está sendo descoberto faz o contributivo para o autoencontro, para o significado de existir. A busca do prazer, portanto, é parte essencial do desafio psicológico existencial, desde que seja direcionada para aqueles que propõem a libertação, conquista de paz e realização interior. O altruísmo é um antídoto, terapia mais valiosa, cujo contributo para superar o estágio hedonista da evolução do ser. O eu e a ilusão. A trajetória de predomínio do ego no ser é larga. Descobrir eu emocional profundo do ser real da individuação é, por consequência, mais difícil, mais sacrificial. Existe todo um empenho e dedicação para ser lograda. Então, ela vai explicar que a trajetória de predominância do ego no ser é larga e, por isso, difícil de ser superado. Ao descobrirmos o eu profundo, que não abrangerá só o emocional, mas o ser real, o nosso todo da individuação, é, por consequência, mais difícil, mais sacrificial. Existe todo o empenho e dedicação para a logração. Vivendo em um orbe físico no qual a ilusão de forma confunde a realidade, o que parece tem predomínio sobre o que é, o visível e o temporal dominam os sentidos, em detrimento do não visível e do atemporal, jungindo o ser à projeção. E nesse sentido que vai prejudicar para o que é real. E é compreensível que haja engano na eleição do total em detrimento do incompleto. Esse conflito, parecer ser, responde por equívoco existencial, que dá preferência ao que fere os sentidos, substituindo as emoções da alma, além das estruturas orgânicas. Então, ela vai explicar que o parecer e ser é um conflito, respondendo por equívoco da existência, dando preferência ao que fere o sentido, substituindo a emoção da alma, além de estrutura orgânica. Estabelece, então, prevalência da ilusão derivada do sensorial, que a tudo comanda, no campo da forma, desempenhando finalidade dominante em quase todo aspecto da vida. Submerso no oceano da matéria, o ser profundo, o eu,
encontrando-se em período de imaturidade psicológica, deixa-se conduzir pelo exterior, supondo-se diante da realidade sem dar-se conta de mobilidade e estrutura de toda coisa na sua constituição molecular. Então, ela vai explicar que na submersão ao oceano material, o eu, ser profundo, encontrando-se em período de maturidade psicológica, se deixará conduzir pelo exterior, supondo-se diante da realidade, sem dar-se conta da mobilidade e estrutura de toda coisa na sua constituição molecular. O campo da forma responde por ilusão dos sentidos, que se prolonga pelo delicado equipamento emocional, dando curso à aspiração, desejo e comportamento. No entanto, a ilusão é efêmera quanto tudo que se expressa de maneira temporal. A própria fugacidade do tempo como medida representativa e dimensional da experiência física trai o ser psicológico, cujo espaço ilimitado necessita de outro parâmetro ou coordenada que, ao lado de outra coordenada espacial, faculta a identificação univocamente de um fato ou ocorrência. Nesse sentido que ela vai explicar esses engodos, visto que a fantasia, a ilusão, o efêmero, no estado de estarmos iludidos e por isso numa quimera, numa fantasia, quanto tudo que se expressa de maneira temporal. Ela vai falar da fugacidade do tempo como medida representativa e dimensional da experiência física. Trai o ser psicológico, cujo espaço é limitado, precisa de outro parâmetro ou coordenada, que ao lado de outra coordenada espacial faculta a identificação univocamente de uma ocorrência ou fato. O ser psicológico movimenta-se em liberdade, podendo viver o passado no presente, o presente no momento e o futuro, conforme a projeção do anseio, igualmente na atualidade. Então, ela vai explicar que a gente pode se movimentar em liberdade quando podemos viver o passado no presente, porque o ser psicológico ele faz essa movimentação livre. Então, eu posso viver o passado agora, o presente nesse momento e o futuro, conforme projeção de anseio igualmente na atualidade. A dimensão temporal cede nos lugar a fixação emocional responsável pela conduta do eu profundo. Face dessa distonia entre o tempo físico e emocional, cria-se a ilusão, que se incorpora como necessidade de vivência imediata, primordial para a vida, sem o que o significado existencial deixa de ter importância. Então, ela vai explicar essas dualidades que podem acontecer e que logra nos equivocar. Porque, diante dessa distonia entre o tempo emocional e o tempo físico, a gente cria uma ilusão que se incorpora como necessidade de vivência imediata, primordial para viver, sem o qual o significado existencial deixa de ter importância. Então, responde pela nossa precipitação, pelos nossos erros, pela nossa ignorância, pela nossa falta de bom senso, de aptidão para poder observar, vigiar, orar. A escala de valor do indivíduo está submetida à relatividade do conceito, que mantém em torno do que anela e crê ser indispensável. Então, ela vai trazer que essa escala de valor submete-se à relatividade do conceito que mantém em torno do que anela e crê ser indispensável. Quanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de identificar-lhe conteúdo, todo espaço mental e emocional permanece propício ao anseio da ilusão. Então, vai pedir esse aprofundamento do sentido da realidade do essencial, para que eu possa identificar o conteúdo. Todo espaço mental e emocional permanecerá propício aos anseios ilusórios enquanto eu não faço esse movimento de essencialização,
A existência física é ilusória, apertada na breve dimensão temporal do berço ao túmulo, de um início a um fim, de uma aglutinação e uma destruição de moléculas, retornando ao caos de onde esteja originado, fazendo que o sentido para o eu profundo seja destituído de uma qualificação de permanência. Como efeito mais imediato, a ilusão do gozo se apropria do espaço-tempo de que dispõe, estabelecendo premissa falsa e gozo igualmente enganoso, que é grave se um indivíduo ele se demora nessa situação e vai se permitindo agremiar mais fantasia, mentira. Porque do momento que o indivíduo ele está numa situação que é equivocada, a chance dele ir acumulando débitos nesse caminho é grande. E como nós precisamos da instrução e do conhecimento para uma libertação, acaba que se o indivíduo ele fica imerso nessa ignorância, nesse desconhecimento das leis da vida e de onde viemos, para onde rumamos, para que estamos encarnados, vai significar que o indivíduo ele vai passar anos encarnado na Terra de um equívoco a outro. Por isso que quando soa o momento do despertamento pode ser doloroso, ele percebeu uma série de situações irregulares que foram se sucedendo devido ao fato dessas premissas falsas, gozos enganosos igualmente. Na dilatação do processo existencial, começando antes do berço e prosseguindo além do túmulo, oferece objetivo ampliado, que se eterniza, proporcionando contento satisfatório, que se transforma em realidade espiritual de valorização da vida em todo o seu tributo. Então, ela vai trazer a dilatação do processo existencial antes do berço e prosseguindo além do túmulo, oferecendo objetivo ampliado, que se eterniza, a proporcionar contento satisfatório, que se transforma em realidade espiritual de valorização da vida em todo o seu tributo. O ser humano não mais se apresenta como uma constituição de partícula, que forma um corpo, no qual o equipamento eletrônico de alta procedência reúne-se casualmente para formar a estrutura humana, seu pensamento, sua emoção, tendência, aspiração, acontecimento social, moral, econômico, orgânico. Essa visão do ser profundo desarticula a engrenagem falsa da fatalidade, o destino infeliz, da tragédia do cotidiano, do fortuito acontecimento, que responde pela sorte, pela desgraça, do absurdo e sucesso existencial funesto. A perspectiva para a autoelaboração de valor significativo para a felicidade oferece estímulo para mudar o destino a cada momento. Alterar a situação desastrosa por intermédio de disciplina psíquica, portanto, igualmente comportamental, superando a ilusão fastidiosa e rumando na direção de realidade permanente, a qual se encontra submetido. Nesse sentido, a imperiosidade da disciplina, que é decisiva nesse know-how. Certamente, prazer e divertimento, jogo afetivo, quando não danoso para o outro, gerando-lhe lesão na alma, busca de meta próxima que dá um sabor à existência terrícola, deve fazer parte do cardápio da procura humana, nesse interrelacionamento pessoal e comportamental que enriquece psicologicamente o ser profundo. Nesse sentido que o fato de expressar-se como condição de indestrutibilidade não nos impede de vivenciar a alegria transitória da sensação e da emoção de cada momento. Afinal, o tempo é feito de momento, convencionalmente denominado passado, presente e porvir. Qualquer castração no que diz respeito à busca de satisfação orgânica e emocional produz distúrbio no conteúdo da vida.
No entanto, o apego exagerado, a ininterrupta volúpia por novo gozo, a incompletude produz, por sua vez, outra ordem de transtorno que atormenta o ser, impedindo de crescer e desenvolver metas para as quais se encontra corporificado na Terra. E que vai estatuindo como uma moda, um praxe para ser seguido. E significa que o materialismo ele é feito como uma cartilha. Diversos estudiosos da psique humana atribuem ao conceito de imortalidade do ser uma proposta ilusória, necessária para o seu comportamento. A partir do momento em que se liberta do pai biológico, transferindo o seu conflito e temor para Deus, o Pai eterno. Herança do primarismo tribal, esse temor se tornaria prevalecente na conduta imatura, que teria necessidade desse suporte para afirmar e desenvolver personalidade, como para a própria segurança psicológica. Como consequência de achar que tem essa necessidade para suportar uma afirmação, o desenvolvimento da personalidade, para a própria segurança mental, atribui tudo ao caos do princípio antes do tempo e do espaço einsteiniano. Se considerarmos esse caso como de natureza organizadora, pensante, programadora, anuímos completamente que a tese da origem das formas do universo. Se, no entanto, lhe atribuirmos condição fortuita e impensada dos acontecimentos, somos levados ao absurdo da aceitação de um nada gerar tudo, de uma desordem estabelecer equilíbrio, de um desastre coisa nenhuma, por inexistir qualquer coisa, da origem à grandeza da galáxia e a harmonia da micropartícula, para não devanearmos poeticamente pela beleza e delicadeza de uma pétala de rosa perfumada, a leveza de uma borboleta flutuando no rio da brisa suave, ou da estrutura do músculo cardíaco, do cerebral neurônio. A vida tem sua causalidade em si mesma, atuante, pensante, que convida a reflexão demorada e qualitativa, propondo raciocínio cuidadoso, a fim de não se perder em complexidade desnecessária. Por efeito, todos os seres sencientes, particularmente humanos, procedem de uma fonte geradora, realizando grandiosa viagem de retorno à sua causa. Herança de experiência fracassada, o conflito vai trazer essas heranças de malvivências deixadas pelo caminho. Por falta de conhecimento, emoção, se vão adquirindo etapa a etapa no processo de renascimento do espírito, seu psiquismo eterno. A ilusão resulta igualmente da falta de percepção, densidade e entendimento, se vai esmorecendo e cedendo lugar à realidade. À medida que é conquistado um novo patamar representativo da necessidade do progresso. Então, ela vai explicar que resulta da ilusão a falta de percepção e densidade de entendimento, a falta dessa perspicácia, dessa habilidade mental, de aptidão, que vai esmorecendo e cedendo lugar à realidade à medida que é conquistado um novo patamar representativo da necessidade de progresso. São essas necessidades indispensáveis, primárias, essenciais, que estabelece o considerando do psiquismo para a busca do que lhe pareça fundamental e propiciador para a felicidade. Então, ela vai explicar que quando o indivíduo ele vai trazendo essa percepção de que necessidade indispensável, primária e essencial, estabelece o considerando do psiquismo para buscar o que lhe parece fundamental, propiciador,
para realização, felicidade. Nesse sentido que o eu permanece enquanto a ilusão transita e se transforma. Quando o hoje se apresenta essencial, algum tempo depois perde totalmente valor, cedendo lugar à nova conquista, que são, por sua vez, técnicas de aprendizagem e crescimento, desde que não deixe na retaguarda marca de sofrimento, nem um campo devastado por praga de paixão primeva. Porque então nós precisaremos estar caminhando nobre. Se eu me permito equívocos sucessivos, eu estou caindo em situações lamentáveis que eu vou ter que consertar. Então significa uma algemação de mim mesma à retaguarda. Porque aquilo que está como mancha consciencial me exigirá resolução para que eu possa prosseguir, avançando. Chega momento a todo ser em desenvolvimento psicológico no qual se recorre à busca espiritual. Realização metafísica, superando-se a ilusão da carne, do tempo físico, assim se equilibrando interiormente, para inundar-se de imortalidade consciente. Dualidade do bem e do mal. Um velho Quan Zen budista narrara que um homem muito avarento recebeu oportunamente a visita de um mestre. O sábio, depois de saudá-lo, perguntara-lhe: se eu fechar minha mão para sempre, não abrindo nunca, como te parecerá? O avaro responde sem titubear: deformada. Muito bem, prossegue o interlocutor, e se eu a abrir para sempre, como a verás? Igualmente deformada, redarguira o anfitrião. O homem nobre concluiu informando: se entenderes isso, serás um rico feliz. Depois que se foi, o anfitrião começou a meditar e a partir daí passou a repartir com os necessitados aquilo que lhe parecia excedente, tornando-se generoso. Todos os opostos, afirma o antigo Quan, bem e mal, ter e não ter, ganhar e perder, eu e os outros, divide a mente. Quando são aceitos, afasta as pessoas da mente original, sucumbindo ao dualismo. A sabedoria, conclui a narração sintética, está no meio, no Zen, que é caminho. A dualidade sempre esteve presente no ser humano, desde o momento que ele começa a pensar, desenvolvendo capacidade de discernir. O oposto tem-lhe constituído desafio para a consciência, que deve eleger o que lhe é melhor, em detrimento daquilo que lhe é pernicioso, perturbador, gerador de conflito. Então, nesse sentido que os opostos são desafios para a nossa consciência, que precisar eleger o que seja melhor, em detrimento daquilo que seja perturbador, pernicioso e gerador conflitivo. Por imaturidade, não poucas vezes, tomamos decisões compulsivas e derrapamos em estados perturbatórios, demarcando fronteira e evitando atravessá-las. Assim, perdendo contato com possibilidade existente em ambos os lados, que pode auxiliar na definição de rumos. Essa definição, no entanto, não pode ser cerceadora da vivência educativa, produtora. Deve caracterizar-se pela eleição natural do roteiro a seguir, de maneira que nenhuma forma de tormento pelo não experimentado passe a gerar frustração. A experiência ensina a conquistar valor legítimo aquele que propicia evolução, facultando na análise do contrário a opção pelo que constitui estímulo ao crescimento, sem que gere dano para o próprio indivíduo, para o meio onde se encontra e para outrem. Somente assim é possível a aquisição de comportamento ideal, propiciador de paz, porque não traz no seu bojo qualquer proposta conflitiva. Nesse sentido que, à medida que a nossa experiência vai ensinando a conquistar o legítimo valor, propiciadores evolutivos, faculta nessa análise contrário uma opção pelo que constitui estímulo ao crescimento, sem que gere danos
para o próprio ser, para o meio onde encontra, para o populacho. Somente assim a aquisição de comportamento propiciador de paz ideal será possível por não trazer no seu bojo proposta conflitiva de qualquer porte. Do ponto de vista ético, define os dicionaristas, o bem é a qualidade atribuída à ação e à obra humana, que lhe confere um caráter moral. Essa qualidade se anuncia através de fator subjetivo, sentimento de aprovação, sentimento de dever, que leva à busca e definição de um fundamento que o possa explicar. Então, o bem, sendo essa qualidade atribuída à obra e à ação humana, que lhe confere um caráter moral, se anunciará através de fator subjetivo, sentimento de aprovação, de dever, que leva à busca e definição de um fundamento que o possa explicar. O mal é tudo aquilo que se apresenta negativo e de feição perniciosa, que deixa marca perturbadora fringente. Na sua origem, o ser não possui a consciência do bem nem do mal. Vivendo sob a injunção do instinto, é levado a preservar a sobrevivência e a reprodução, atuando via automatismo, que irão abrindo-lhe espaço para diferenciado patamar de conhecimento, de faculdade de discernir, de pensamento. Seleção do que deve em relação ao que não deve realizar dá-se mediante sensação de dor física e depois emocional, mais tarde de caráter moral, ascendendo na escala de valor ético. Percebe que nem tudo quanto lhe é lícito executar pode fazê-lo, assim realizando o que lhe é de melhor, no sentido de descobrir os resultados. Porquanto aquilo que lhe é facultado não poucas vezes fere o direito do próximo, da vida em si mesmo, quanto da sua espiritual realidade. Essa percepção torna-se presença de capacidade de eleger o bem em detrimento do mal, face à realidade livre da sombra. O avanço psicológico sem trauma, a ausência de retentiva retaguardal. Então, ela vai explicar que essa percepção torna-se a presença da capacidade de fazer a eleição do bem em detrimento do mal, fazendo a realidade livre da sombra. Avanço psicológico sem trauma, ausência de retentiva na retaguarda. Embora haja o bem social de natureza legal, aquele que muda de conceito consoante o valor ético estabelecido, geográfico ou genericamente, paira soberano o bem transcendental, que o tempo não altera, a situação política não modifica, circunstância não confunde. É aquele que está inscrito na consciência de todo ser pensante, que não obstante sói, anestesia-no, permanece e se impõe oportunamente, convidando o infrator à recomposição do equilíbrio, ao refazimento da ação. Nesse sentido, que esse está esculpido no consciencial de todo ser pensante, que só em anestesio permanece e se impõe oportunamente, mesmo sendo anestesiado, convidando o infrator à recomposição do equilíbrio, a refazimento da ação, a consertar o erro. O mal, remanescente do instinto agressivo, predomina enquanto a razão deles não se liberta, sob a dominação arbitrária do ego, que elabora interesse hedonista, pessoal, impondo-se em detrimento de todas as demais pessoas e circunstâncias. Seu ferrete é tão especial que, à medida que fere quando se lhe asseca, termina por dilacerar aquele que se lhe entrega ao domínio, tombando exaurido pelo caminho do seu falso triunfo. Nesse sentido, que fôramos criados à imagem de Deus, fadada à perfeição, superando o impositivo do trânsito evolutivo, nessa marcha inexorável a qual nos encontramos compelidos. Possuindo atributos de beleza, harmonia, felicidade, amor, devemos romper pouco a pouco a casca que nos envolve, herança do período primário pelo qual temos que passar, a fim de desenvolver a aptidão adormecida, que nos sirvam temporariamente de obstáculo a esses tesouros inacessíveis.
Nesse sentido, que o bem pode ser personificado no amor, enquanto o mal é apresentado como a sua ausência. Tudo o que promove e eleva o ser, aumentando-lhe a capacidade de viver em harmonia com a vida, prolongá-la, torná-la edificante, é a expressão do bem. Entretanto, tudo quanto conspira contra a sua elevação, o seu crescimento e o valor ético já logrado pela humanidade é o mal. Então ela vai explicar que o que promove e eleva o ser, aumenta a capacidade de viver em harmonia, prolongá-la, torna-la edificante, expressa bem. O que conspira contra a sua elevação, o seu crescimento e valor ético, já logrado pelo popular, é mal. Esse, todavia, é de duração efêmera, porque resulta de uma etapa do processo evolutivo. Quanto bem a fatalidade última reservada a todo indivíduo, que se não poderá furtar deste destino mesmo quando postergue por algum tempo, jamais o conseguindo definitivamente. Eis porque o ser tem a tendência inevitável de buscar o amor, de entregar-se e de fruir. Carcerado no egoísmo, acostumado à busca externa, recorre aos expedientes do prazer pessoal, em vã tentativa de desfrutar a benéfica que dele decorre, tombando na exaustão do sentido ou na frustração do engodo que se permite. E nesse sentido que ele vai tombar na frustração desse engodo que se permitiu, na exaustão do sentido, um aprendiz oportunamente indagar ao seu mestre. Diz-nos que é o amor, sabe, após ligeira reflexão, retarde, com um sorriso, nós somos o amor. Esse sentimento que temos todos os seres viventes expressa o supremo bem que nos cumpre buscar, embora estejamos na faixa da libertação da ignorância, errando ainda praticando mal temporário por falta de experiência evolutiva, que nos junge a sensação, em detrimento da emoção superior que alcançaremos. Há uma tendência para a experiência do bem em face da paz e da beleza interior que se experimenta, constituindo-se um grande desafio ao pensamento psicológico, estabelecer realmente o que é de melhor para o ser humano, graças ao impositivo do instinto que promete gozo, enquanto que a sua libertação, às vezes dolorosa, em catarse de lágrima, proporciona plenitude. Essa eleição de valor ético que propicia paz consciencial, terapia do bem, constitui proposta excelente para a da saúde emocional psíquica, consequentemente também física do ser humano, que não deve ser desconsiderada. À medida que se amplia o desenvolvimento psicológico, seu amadurecimento, são eliminadas as distâncias entre o eu e os outros. Então ela vai explicando que essa ampliação do desenvolvimento psíquico e seu amadurecimento elimina a distância entre o eu e o outro, supera o mal pelo bem natural, sua ação de fraternidade e compreensão de diferentes níveis de transição moral, compreendendo-se que o mal que a muitos aflige, por eles mesmos buscados, transforma-se na sua lição de vida. Eis porque é necessária a terapia de realização edificante, produzindo sempre em favor de si mesmo, do próximo, do meio ambiente, evitando qualquer tentativa de perturbação, destruição, desequilíbrio. Por isso, não realizar o bem é fazer-se a si mesmo um grande mal. Dificultar-se a ascensão em forma de comprazer-se na vulgaridade, na desdita, assumindo comportamento masoquista, no qual se sente valorizado. Certamente, nem todo indivíduo consegue de imediato uma mudança de conduta mental, portanto emocional, da patologia em que se carcera, para viver liberdade e ser feliz. Exige um esforço hercúleo, que normalmente o paciente não envida. Acredita que a simples assistência psicológica irá resolver o estado interior que o agrada, quase capaz de mágica, transferindo para o psicoterapeuta a tarefa que lhe competa desenvolver. Para tal cometimento do reequilíbrio, a assistência especializada é indispensável, somada à contribuição de um grupo de apoio e ao interesse dele próprio a conseguir a meta que se propõe. A religião, bem orientada pelo conteúdo psicológico de que se revista, desempenha um papel de alta relevância em favor do equilíbrio de cada um, por extensão do conjunto social no qual se encontra localizado. Religião que se fundamenta, no entanto, na conduta científica de comprovação do seu ensinamento,
que documenta a realidade do espírito mortal e sua transitoriedade no acontecimento do corpo, como é o caso do espiritismo, melhores condições possui para auxiliá-la na escolha do caminho a trilhar com os próprios pés, propondo-lhe renovação interior, adesão natural ao princípio que promove a vida, que a dignifica, portanto, que representa o bem. Isso significa esse areal. Por outro lado, proporciona conduta responsável, esclarecendo que cada qual é responsável pelo ato que executa, sendo semeadora e colhedora de resultado, cabendo-lhe sempre enfrentar o desafio de superar-se. Porque toda conquista valiosa é resultado do esforço daquele que a consegue. Nada existe que não haja sido resultado de esforço laborioso, onde o indivíduo ele vai analisando criteriosamente a própria imperfeição para lograr avançar em aberturas que vão sem solução de continuidade para o infinito, que o indivíduo vai se aprimorando e não se permite satisfazer-se com um patamar logrado, mas sempre o indivíduo está atento consigo mesmo, com a sua vulnerabilidade, com a sua tendência, com a sua imperfeição, para ir se aprimorando a cada passo. Faculta-lhe entendimento de como funciona a lei da vida, em cuja vigência todo ser participamos, sem exceção, cada qual respondendo de acordo com seu nível consciencial, seu grau de pensamento, sua intenção, intelecto, moral. Ademais, há elenco de nova informação que nos capacita para a luta em prol da saúde, explicando-nos que existe um intercâmbio mental e espiritual entre as criaturas. Então, esse rol nos permite fazer essa percepção desse intercâmbio espiritual e mental entre os seres que habitam os dois planos do orbe, o espiritual da energia pensante e o físico da condensação material. Não extinguindo o ser, a morte do corpo apenas altera-lhe compleição molecular, mantendo, não obstante, valor intrínseco à sua individualidade, que faculta só intercâmbio psíquico. Quando se trata de alguém cuja existência for pautada em ação elevada, a influência é agradável, rica de saúde e harmonia. Quando, porém, foi negativa, inquieta ou doentia, insatisfeita ou perturbada, transmite desarmonia, depressão, enfermidade e alucinação cruel. Então, vai significar uma constituição psicopatológica de classificação muito complexa na área de obsessão espiritual e de libertação demorada, que exige muito esforço, tenacidade no propósito em favor da recuperação da saúde. Portanto, o bem é o grande antídoto para o mal, como é também para qualquer outro estado perturbador e traumático da personalidade humana. Outrora, a experiência do bem se dará plena após trânsito pela ocorrência do mal em sucesso, perturbação, reação emocional conflitiva, que faculta o natural selecionar de comportamento agradável e tranquilo, que vale do esforço de haver-se optado pelo que é saudável e por aquilo que vale a pena. Porque acaba que na interação nós somos convidados para nos deixarmos sequestrar pelo que não tem importância. Então, às vezes, se você está numa situação em que você coloca uma dada questão e o outro ele está tentando fazer uma vitória de braço sob um ponto de vista para se fazer parecer o conhecedor, o detentor de uma dada verdade, se eu me permito entrar por esse caminho, eu sou sequestrada e perco o endereço da minha meta. Por isso que a validação de esforço de haver-se optado pelo que é saudável, pelo que vale a pena, caso contrário, a aquisição positiva não se faz total. Porque será mais o resultado de repressão dos instintos que a superação deles. Graças ao que se pode adquirir virtude, sentimento bom, conquista do bem, no entanto, perder-se a integridade. E nesse sentido, que a naturalidade do processo de elevação. A pessoa torna-se frustrada por não haver enfrentado a luta convencional, evitando-as.
ocasionando um sentimento de culpa, que é, por sua vez, uma oposição à proposta encetada para a vida correta. Nesse sentido que, a partir do momento que a gente aprende a fazer essa seleção de comportamento saudável, que vai nos validar no esforço nobre, heróico, elevado, nós vamos melhorando as nossas escolhas saudáveis. Por isso que isso precisará acontecer para que não signifique repressão do instinto ao invés de superá-los. Graças aos quais a gente pode até adquirir virtude, conquista do bem e sentimento bom, no entanto perdemos a integridade, o próprio endereço e naturalidade do processo de elevação, da individuação. A pessoa se torna frustrada por não haver enfrentado a luta convencional, evitando-as, e ocasiona sentimento de culpa, que é oposição à proposta encetada para correto viver. A experiência do bem e do mal começa no infante, perante a atitude dos pais e dos demais familiares. Por temor, a criança obedece, porém não compreende o que é certo, aquilo que é errado, que lhe querem incutir os genitores. Só e por imposição, sem esclarecimento correspondente para análise lenta, assimilação da razão. Se a criança não consegue entender aquilo que lhe é ministrado e exigido, passa a aceitar a informação por meio de punição, até o momento que se liberta da imposição, transformando o sentimento em culpa e temendo reagir pelo ódio ou pelo ressentimento, ou, em outras situações, reprimindo-se. Tomba na depressão. O inconsciente, utilizando-se do mecanismo de preservação do ego, resolve aceitar o que foi ministrado, passa a insuflar a conduta reta, no entanto, em forma de máscara, ocultar a realidade reprimida. Conquista paulatina do bem produz equilíbrio, segurança, elimina a armadilha do ego, que mais tem interesse em promover do que em ser substituído pelo valor novo e inabitual no seu comportamento. Então, ela vai explicar que, à medida que paulatinamente a conquista do bem acontece, produzirá equilíbrio, segurança e eliminará a armadilha egóica, que tem mais interesse em se promover do que em ser substituído pelo valor inabitual novo no seu comportamento. O bem, por isso mesmo, não pode ser repressor. O que é mal, porém, libertador de tudo quanto submete, se impõe, aflige. Nesse sentido, que o bem não poderia reprimir, porém o que é mal, libertador de tudo quanto submete, aflige, se impõe. A sua dominação é suave, não constritora, porque passa a ser uma diferente expressão de conduta moral e emocional, dando prosseguimento à assimilação de valor, que fora proposto no período infante, que constitui reminiscência agradável que ajuda no procedimento de diferente período existencial, juventude, idade adulta, velhice. Em razão disso, torna-se mais difícil assimilar e incorporar valor do bem em um adulto aclimatado à agressão, à luta, na qual predominou o mal. Houve a sua vitória, o resultado prazeroso do ego, vitalização de comportamento esmagador que gerou herói e poderoso, mas que não escapou da área do conflito por onde continuou transitando. Somente através da renovação de valor desde cedo é que o bem triunfará na criatura. Quando adulto, o labor é mais demorado, porque terá que substituir constrição do ego, via reflexão, exercício de meditação, avaliação de conduta, substituir hábito enraizado por novo comportamento compensador para o eu superior. Nesse sentido que é um trabalho hercúleo, que pede essas energias canalizadas para esse mistério. Eis porque se pode afirmar que o bem faz muito bem, enquanto que o mal faz muito mal.
Portanto, a simples mudança de atitude mental do ser enseja o encontro com o bem, que irá desenvolver sentimentos profundos da sua semelhança com Deus. Nesse sentido que, na busca da autorrealização, ela vai trazer acerca dos aspectos ligados ao infante. Consultora da vida psicológica do ser humano, deve ser experienciado com amor em clima de harmonia a fim de modelá-lo para todo o porvir dia da jornada terrícola. Sinal da vivência esculpe-se no inconsciente com vigor, passa a escrever página que não se apaga, quase sempre revivendo episódios que desencadeiam comportamento no vário período por onde transita. Quando é agradável a impressão decorrente do momento feliz, passa a fazer parte da autorrealização, contribuindo poderosamente para o despertar do si profundo que vence barreira impeditiva colocada pelo ego. Se negativa, perturba o desenvolvimento do valor ético comportamental, gera patologia psicológica avassaladora, que se expressa mediante um ego dominador, violento, agressivo ou débil, pusilânime, pessimista, dúbio, depressivo. Marcas essas quase sempre impossíveis de ser apagadas do inconsciente atual, qual aconteceria com a moça provocada por uma pressão ou golpe sobre superfície delicada, que por mais corrigida sempre permanece, mesmo que pouco perceptível. Nesse sentido, que ela vai explicar, na busca da realização pessoal deve iniciar-se na autossuperação, mediante vigorosa autoanálise da necessidade real relacionada com a aparente. Aquelas que são dominadoras no ego não têm valor real, quase nunca ultrapassando a exigência e capricho de maturidade psicológica. São necessários para o cometimento as progressivas regressões aos diferentes períodos vividos da juventude e da infância, até mesmo a fase de recém-nascido, quando o self verdadeiro foi substituído pelo ego artificial e dominador. Foi nessa fase que a inocência infante foi substituída pelo sentimento de culpa, em razão da natural imposição dos pais no lar e, por extensão, dos adultos em geral em toda parte. Mais tarde, identificando-se errado em razão de não haver conseguido modificar os pais, nem vencer a teimosia dos adultos, mascara-se de feliz, de virtuosa, perdendo integridade interior, pureza, aprendendo a parecer o que a todos agrada, em vez de ser aquilo que realmente é no seu orbe interior. Esse trabalho de progressão regressiva que se pode lograr mediante conveniente terapia é muito doloroso, porque o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros, como forma de defesa do ego. Por outro lado, por meio de enfrentar todos esses medos, do qual tem medo, aparentemente adormecido. Então, ela vai explicar que esse trabalho de regressiva progressão pode ser logrado mediante conveniente terapia. É muito doloroso, pois o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros como forma de defesa do ego e, por outro lado, por medo do enfrentamento com todos esses medos aparentemente adormecidos. Seu despertamento assusta, porque conduz a novas vivências desagradáveis. O ego, no seu castelo, conseguiu um mecanismo de defesa, domina soberano, reprimindo o sentimento, disfarçando o conflito, porquanto sabe que a liberação desses estados interiores pode levar à agressividade ou mergulho na fuga espetacular, depressiva. Todo indivíduo, de alguma forma, se sente desamparado em relação aos fatores que regem a vida. Fenômeno de automatismo fisiológico, medo da doença insuspeita, da morte, desaparecimento de pessoas queridas, incertezas do destino, fator mesológico como tempestade, erupção vulcânica, terremoto, acidente, guerra. De algum modo, essa sensação de insegurança e de desamparo provém do infante ou de outras existências quando se sentiu dominado sem opção
sujeito em positivo que lhe era apresentado, fazendo que o amor fosse retirado do cardápio existencial. Nesse sentido que tal sentimento contribui para a análise do problema da sobrevivência, que é o mais importante, ainda não solucionado inconscientemente no indivíduo. Então, ela vai trazer que quando o indivíduo se sente dominado na infância ou em outras existências, sujeito a impositivos que lhe são apresentados, faz o amor ser retirado do cardápio existencial, contribuindo para a análise do problema de sobrevivência, que é o mais importante, no inconsciente ainda não solucionado. Eis porque é necessário liberar esses conflitos perturbadores, reprimidos, para que a criança inocente, pura no sentido psicológico, bem se depreende e volte a viver integralmente. Então, inicia esse maravilhoso processo de terapia para a busca de realização. Sob o controle do terapeuta, este direcionamento se orienta para a criatividade, por meio do qual o paciente expressa um tipo de sentimento, mas vive noutra situação. Essa emoção antagônica deve ser trabalhada pelo técnico para depois ser vivida pelo indivíduo, que passa a permitir que tudo aconteça naturalmente, sem nova pressão, nem castração, nem dissimulação. Passa a eliminar a raiva reprimida, que é direcionada contra objetos mortos, sem caráter destrutivo. A angústia pode expressar-se porque sabe estar sob assistência e contar com alguém que ouve e entende o conflito. Então, nesse sentido, que o indivíduo vai experimentando essa permissão de tudo acontecer naturalmente, sem uma nova pressão, uma dissimulação, uma castração. Posteriori, o paciente se transforma no seu próprio terapeuta no dia a dia, por ser quem controlará o sentimento desordenado. E, mediante a criatividade, começa a substituir o que sente no momento pelo que gostaria de conquistar, transferindo-se de patamar emocional até alcançar a realização pessoal. É indispensável também aceitar e compreender que o seu sentimento é resultado de aquisição intelecto-moral, do processo evolutivo no qual se encontra situado. Sem a perfeita compreensão e aceitação do próprio sentimento, é muito difícil, se não improvável, a conquista da realização. Naturalmente, terá que se empenhar para superar sentimento depressivo, excessivamente emotivo, perturbador, indiferente, frio, de forma que a valorização de si mesmo faça parte do seu esquema de crescimento interior, que lhe facultará alcançar a meta estabelecida. Então, ela vai explicar o empenho para superar um excesso de emoção, de perturbação, um sentimento depressivo, uma indiferença, frieza, de forma que a valorização de nós próprios faça parte do nosso esquema de crescimento interior, nos facultando a alcançar meta estabelecida, que vai ter a ver com esse processo de autofortalecimento, de autoconhecimento, em que a gente vai rumando para um auto-amor que nos permita ir nos tornando alguém mais bondoso, caridoso, compassivo, alinhado com um propósito nobre de Jesus. A identificação da própria fragilidade, por outro lado, nos leva a uma atitude de humildade perante a vida e para si mesmo, porque percebe que o ser psicológico está profundamente vinculado ao fisiológico e vice-versa. Mistura-se a função em determinado momento da consciência, quando percebe que algumas tensões musculares e diversas dores físicas são consequências daquela natureza psicológica. Ou, por sua vez, essas últimas têm muito a ver com a couraça que restringe o movimento e os entorpece. De importância fundamental também constatar a aceitação da necessidade da humildade, que nos ajuda a descobrirmos sem qualquer presunção, nem medo do desafio,
enfrentando o fator existencial com naturalidade e autoconfiança, não extrapolando o próprio valor nem o subestimando. Essa humildade nos dá força para ampliar o quadro de relacionamento interpessoal, de auxiliar na fraternidade, percebendo que a nossa individualidade não pode viver plena sem a comunidade que faz parte e deve trabalhar para auxiliá-la no seu progredir. Nesse sentido que a humildade é o indivíduo ocupar o seu lugar, sem se permitir fragmentação. Por isso que essa constatação e aceitação nos ajuda a nos descobrir sem presunção, medo, desafio, enfrentamos o fator existencial com autoconfiança e naturalidade. Não nos subestimamos nem extrapolamos o próprio valor, nos dando força para ampliar o quadro de relacionamento, o auxílio fraternoso. Com humildade, o indivíduo descobre criança. Essa verificação representa a conquista de maturidade psicológica, que lhe faculta liberar esse sentimento pertencente ao período mágico infante. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta por excelência, demonstrou que era necessário volver essa fase de pureza, de dependência, no bom sentido de humildade, quando enunciara peremptório: se não vos fizesse como crianças, de modo algum entrareis no reino celeste, pois quem se torna humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus. O enunciado do ponto de vista psicológico apela para a autorrealização, penetração no reino dos céus da consciência reta sem mácula, sinalada por ideal de dignificação humana. A criança é curiosa, espontânea, alegre, rica de esperança, sem aridez, motivadora, razão de outras vidas que nas suas existências se enriquece e encontra sentido para viver. Então, ela vai trazer que a criança tem essa espontaneidade, curiosidade, alegria, sem aridez, rica de esperança, motivadora, razão de outras vidas que nas suas existências se enriquece e encontra sentido para viver. Porque existe essa motivação, essa esperança, a fé, a caridade. A busca da realização conduz o indivíduo ao crescimento moral e espiritual sem culpa, ante a imposição da organização fisiológica, que lhe propõe prazer para a própria sobrevivência e faz parte ativa da realidade social que deva constituir motivo de estímulo para vitoriar sobre o egoísmo e a paixão perturbadora. Então, ela vai trazer que essa busca realizadora conduzirá o ser ao crescimento moral e espiritual sem culpa, ante a imposição da organização fisiológica, que lhe proporá o prazer para a própria sobrevivência e faz parte ativa da realidade social que deve constituir motivo de estímulo para a vitória sobre o egoísmo, paixão perturbadora, para dominarmos e lograrmos vencer a nossa sombra, onde nos tornamos capazes de renunciar a nós mesmos, negarmos a nós próprios, tomarmos a nossa cruz e seguirmos após o Mestre.